Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso super curso. Nós estamos tratando dos direitos dos servidores. Na aula anterior, nós trabalhamos que as licenças, não é isso? As licenças na qual o servidor público tem direito. E agora, professor, além da licença, os servidores têm direito aos afastamentos, né? Afastamento, ele é afastado do cargo, né? Um é licenciado, é que ele é afastado do cargo, ok? Então vamos lá, né? 2 afastamentos. Professor, né? Licença. São quantas licenças que nós temos? 7. 7. Você tem que trabalhar com números, cara. É muito fácil as pessoas memorizarem números, cara. E os afastamentos? 4. Né? Temos 7 licenças e 4 afastamentos. Você tem que entender isso, cara. Você tem que ir criando. Cara, você vai ter o estatuto na cabeça, você não vai errar uma questão. E papo sério, cara. Estatuto. Toda vez que tem lá o estatuto do servidor, sempre é cobrado alguma questão de prova. Sempre, 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 né? Então, ó, primeiro, né? Primeiro afastamento, ele vai se afastar do cargo. Primeiro, para servir a outro órgão ou entidade. O que mais acontece, né? O que mais acontece. Eu sou servidor público, vamos supor aqui da Secretaria de Fazenda, né, do Estado do Mato Grosso, e aí eu sou nomeado para ser ministro, para ser secretário do Tesouro Nacional, enfim, né? É federal, né? Então o que acontece? Eu não posso exercer os 2 cargos, né? Até pela localização geográfica, né? Então o que acontece? Sou afastado do meu cargo de origem e vou exercer o quê? O outro cargo lá, que eu fui nomeado, né? E as regras, como é que vai funcionar esse afastamento? As regras, como vai funcionar esse afastamento, está aqui, né? No caso aqui, eu usei um exemplo aqui muito ruim, né? Porque eu misturei os poderes, né? Mas serve também para os poderes. Mas vamos corrigir o exemplo, então. Eu sou servidor do IBAMA, aqui do Mato Grosso, né? E aí eu sou nomeado por qualquer cargo em Brasília Federal também. Então eu vou ser afastado desse cargo, né? E para o outro. Porque quando eu coloquei aqui um estadual, você tem que ter os 2 estatutos para fazer a compatibilidade, né? Tem que atender o estatuto na qual você é vinculado e a Lei 8.112, né? Tá? Mas antemão, como eu conheço os 2, não tem problema nenhum, né? Vamos falar desses detalhes. Então, o afastamento? Vamos lá, olha o conceito dele, olha o conteúdo, olha o motivo. O servidor poderá ser cedido. Palavra mágica, cedido. Aí, ó. Ele é cedido. Aí, cedido. Falou em cedido, você já vai lembrar em afastamento. Para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios nas seguintes hipóteses, né? Então, cara, ele sendo federal, ele pode ir para qualquer poder, tá? Poder legislativo, poder judiciário, da própria União, tá? Dos estados, do DF, dos municípios. Então ele pode ir para qualquer lugar. E assim é a regra recíproca para todos os estatutos, né? Quais casos? Primeiro, para exercício do cargo em comissão ou função de confiança, né? Que é o mais comum, né? O cara vai ocupar um cargo de liderança, né? Cargo em comissão ou função de confiança. Ok. Tá aí, né? Função de confiança. Bacana. Em casos previstos em leis específicas. Aí. Como assim, professor, lei específica? Ele pode fazer parte de um conselho, por exemplo. Tá? Ele pode ser cedido, né, sem ônus. Ok? Não para ocupar cargo, mas para ser um técnico, para fazer parte de uma estrutura, de uma força-tarefa. Gente, tem vários casos aí, né? De cooperação entre os entes federativos, né? Então são os 2 casos aqui, né? Ok, vamos lá. Na hipótese do inciso 1, que é o cargo em comissão ou função de confiança, sendo a sessão para órgãos ou entidades dos estados, DF e municípios, o ônus da remuneração, o ônus, né? Ou seja, quem que vai pagar o salário dele, né, será do órgão ou entidade cessionária, ou seja, quem recebe. Tá? Quem recebe. Mantido o ônus para o cedente nos demais casos, né? Por que nos demais casos para o cedente? Porque se é federal, cara, é o próprio governo federal que vai estar pagando, né? Então, tá certo, tá justo. Aí vai fazer só uma contabilidade lá para fazer a compensação desse salário. Então, sendo para o outro ente tem que pagar o custo aí dessa cedência. Mais do que justo, né? E, cara, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, quando eu fui superintendente lá, cara, esse troço aqui era muito complicado, cara. É muito complicado mesmo, né? Muito complicado, né? Na hipótese do servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nós temos as respectivas normas.
Optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida o percentual da retribuição do cargo de comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem, né? Por quê, professor? Aqui já é tudo governo federal, né? O cara foi para a Caixa Econômica, né? O que acontece? Vai continuar pagando salário o Estado, só que aí a entidade tem que reembolsar, tá, quem está cedendo o servidor. Claro, né? O maior problema desse tipo de afastamento, gente, é quem paga a conta, tá? Quem paga a conta. Vamos lá. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial. Então tem um documento formal aí que autoriza ele se apresentar em outro órgão. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para determinado e prazo certo, para fim determinado e prazo certo, né? Então tá aí, pode ter um novo órgão, um novo ministério, na qual aí não tem servidores lá ali, não tem cargos ali, então ele pode ser cedido para trabalhar por prazo certo e finalidade certa até o órgão se reestruturar, né? Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por requisição, o disposto do parágrafo 1º e 3º deste artigo, né? Primeiro é o quê? É quem paga a conta, né? Segundo, é quem vai pagar a conta, vai ser quem vai reembolsar no caso da administração pública indireta, né? Terceiro, a portaria. Bacana, né? Tá aí. Bacana aí, empregado ou servidor requisitado, né? De empregado ou servidor requisitado. Requisitado, né? Que vai lá, vai requisitar. Ok. Parágrafo 6º. As sessões de empregados de empresa pública ou sociedade econômica, ó, Caixa Econômica estão cedendo seus funcionários, diferente, né? Que perceba recurso do Tesouro Nacional ou para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independe das disposições contidas no parágrafo 1 e 2 tal, né? Ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo e chefia, né? Então ele pode ser cedido, os empregados das empresas públicas no Brasil, né? Desde que tenha autorização aí do Ministério correspondente, né? No Ministério correspondente. Ok. Isso aqui dificilmente vai cair em concurso, viu, gente? Dificilmente mesmo, né? Isso aqui é mais operacional. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com finalidade de promover composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da administração pública federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor, independente da observância dos constantes do inciso 1, parágrafo 1 e 2, de quem paga a conta, né? Vamos ver a composição da força de trabalho dos órgãos. Isso que está falando. O que acontece? Ele está lá, tem organização de quê? De compor os órgãos. Então, ele vai pegando as pessoas de todos os órgãos para poder contribuir para esse outro órgão que está surgindo, por exemplo, né? Então, essa é afastamento, tá? Esses últimos parágrafos aí têm pouca importância para o nosso concurso, tá? Isso é mais operacional lá da gestão de pessoas. Outro afastamento, são 4, uma a gente já viu, né? Que é para ceder para outro órgão, né? Ok. Afastamento para exercício de mandato eletivo, né? Ah, professor, e aquela para atividade política? É uma coisa. Licença para atividade política é bem clara, gente. Bem clara mesmo, né? A licença para atividade política, né? Para atividade, para exercer o seu direito de ser votado. Aqui não, aqui ele já está eleito. E aí, professor, aí cai em concurso. Já vi várias questões de prova nisso aí. Como assim, professor? Cai em concurso? Cara, olha só. Depende do cargo. O que eu falei? Prazo e remuneração e motivo. Motivo aqui você já sabe, afastamento. O cara foi eleito, né? E aí, professor, o cara foi eleito senador da República. E aí, professor, ele vai ser afastado do seu cargo para exercer o cargo de senador da República, com remuneração e o prazo do mandato correspondente. Justo, né? Aqui. O servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Primeira disposição, mandato federal. Ou seja, quais são os mandatos federal? Deputado federal, tá? Senador e presidente e vice-presidente da República. Mandato estadual ou distrital. Deputado estadual, governador ou vice-governador. Ficará afastado do cargo. Então, ele se afasta do cargo para exercer o mandato eletivo, tá? Ok.
Agora, para o prefeito. Tá? Para o prefeito. Agora, quando ele afasta do cargo o item 1, tá? Ele afasta do cargo sem remuneração. Tá? Então, esses órgãos que vão pagar a remuneração dele. E o prazo? Até quando terminar essa licença, né? Vamos lá. Investido o cargo de prefeito. Mudou, né? Será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Tá aí, né? Aí, prefeito estende-se também para o vice-prefeito também, tá? Vamos lá. Agora, vereador é diferente. Tá? Vereador, duas situações. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, né, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, ele pode acumular os dois salários. O prefeito ele vai optar pela remuneração. Tá? Eu conheço um amigo meu, tá? Que era o pai de um amigo meu, aliás, né? Era o pai de um amigo meu, que ele era fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. O pai dele foi eleito prefeito de um município, né? Município de origem dele, município pequeno, bastante carente, e ele optou pela remuneração de fiscal, porque era o dobro do subsídio da prefeitura, e claro, desonerava também a prefeitura, né? Deixava o governo, ele vai optar pela remuneração, tá? Então o prefeito opta, né? O vereador tem duas hipóteses. Se tiver compatibilidade sem prejuízo da atribuição do cargo, ele pode receber os dois. Isso que é o artigo 94, inciso 3º, a linha A. E a linha B, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, né? Ele será afastado do cargo e ele vai optar a sua remuneração. Tá? Então, se há compatibilidade do cargo e horários, ele trabalha nos dois e ganha dos dois. Justo. Não há compatibilidade, ele se afasta do cargo e escolhe de qual ele vai ganhar, qual for maior, que ele vai pensar assim, né? É o critério de opção que a legislação faculta, né? No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Ou seja, né? O que acontece? Ele é servidor, ele está afastado, mas ele pode contribuir, né? Ele pode contribuir para a Seguridade Social para ter direito aí, não interrupção aí da contribuição previdenciária, para ele ter direito aí à sua aposentadoria, né? Parágrafo 2º. O servidor investido, tá, em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para outra localidade diversa daquela onde exerce o mandato, né? Olha só, o servidor investido em mandato eletivo, tá, ou classista não poderá ser removido ou redistribuído. Nós já estudamos remoção e redistribuição, né? De ofício ou para localidade diversa daquela onde exerce o mandato, né? Ou seja, aqui estamos dando uma proteção territorial, tá? Para evitar perseguição. Se o cara acontece mais no mandato classista, né? Ah, não, mandato classista, ele faz membro da diretoria, tá? Mesmo que ele não esteja, né? Mesmo que ele não esteja licenciado, tá? Mas ele não pode ser removido. Essa regra estende-se também para o mandato eletivo, né, para evitar perseguição, né? Do afastamento para o estudo ou missão no exterior, né? Terceiro afastamento, né? Primeiro a gente viu aí afastamento para trabalhar em outro órgão. A segunda, afastamento para mandato eletivo, não mandato classista. Mandato classista é uma outra situação que é de licença. E aqui, afastamento para estudo ou missão em exterior, né? Professor, vamos lá. Duas coisas, tá? Estudo, beleza. Vamos falar do estudo primeiro, depois a gente lê os artigos, né? Estudo, professor. Eu vou fazer um doutorado, um mestrado nos Estados Unidos, em Nova York, né? Ou New Jersey, né? Lá, né? Uma cidade lá do lado de Nova York. E aí, professor? Cara, então você vai ser afastado do cargo. Você vai para lá. Bacana, bingo, tá? Ok. Missão no exterior. Tá? Missão no exterior. ONU, Nações Unidas, órgãos multilaterais aí, né? Vários países aí pertencentes, na qual o Brasil pertença, né? Tem muito brasileiro nesses órgãos aí. O cara é servidor público federal, tá? Então ele foi designado para representar o Brasil em uma câmara dessas da ONU. Aí ele está em missão.
missão em nome do país. Então, ele será afastado do seu cargo para ir. O outro, estudo, ele está se capacitando, está estudando no exterior. No exterior, tá? No exterior, é outra coisa, tá? Então, missão é isso, tá? A missão vai ser falada no artigo 96, né? Bom, no artigo 95, o servidor não poderá ausentar-se do país para o estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e dos presidentes do Supremo Tribunal Federal. Olha aí, né? Não poderá se ausentar do país para estudo ou missão oficial. Então, para ele fazer um mestrado lá, né? Qualquer coisa ele tem que ter autorização expressa do chefe de poder. O presidente da República, chefe executivo, o presidente dos órgãos do Legislativo, do Senado ou da Câmara dos Deputados, né? E claro, o Supremo Tribunal Federal, representando aqui, né, o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário. Ótimo, né? Humano aqui a pulseirinha do meu relógio, né? A ausência não excederá 4 anos. Olha, o prazo, 4 anos. E finda da missão ou estudo, né? E finda, terminou antes do estudo, volta. Terminou antes da missão, volta. Somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Ou seja, eu fiquei 3 anos lá fazendo mestrado. Beleza. Agora eu quero voltar para o doutorado. Então eu tenho que ter um menor período de ausência. Então eu tenho que esperar mais 3 anos para solicitar meu doutorado. O servidor beneficiado pelo disposto desse artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ou do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento das despesas havidas com seu afastamento. Aí, bacana, né? Então o cara ficou 4 anos lá nos Estados Unidos, estudando, tranquilo, né? Mantive aqui a vaga dele. Só de fato de manter a vaga dele aqui já é um grande benefício, um gigante benefício que o cara tem. Gigante benefício que o cara tem. E aí, professor? Aí é o seguinte, ele volta, pede exoneração. Não dá, né, cara? Não dá, né? Não dá mesmo. Por exemplo, eu achei uma puta sacanagem com o Brasil. Aí vou falar o nome dos bois, né? Que é o atual ministro da Ciência e Tecnologia, o primeiro brasileiro. Aí a órbita, né? Que ele foi lá para a NASA, né? Levaram ele, né? E aí o cara chegou aqui, a primeira coisa que ele fez, meteu um pé na bunda no exército, né? Ele pediu exoneração do cargo, né? Hoje é ministro, né? Eu acho que tinha que ter ficado um tempo na instituição, pelo menos, né? Assim penso eu, tá? O meu humilde pensamento é esse, né? Tá certo? Então isso aqui é para proteger a coisa pública. Investiu nele, o cara tá lá, né? E aí, né? Então tá aí, esse cara aí. O disposto nesse artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Por quê? Porque a carreira diplomática ela já tem toda diplomacia, é exterior mesmo, né, cara? Exterior na veia. Então já tem toda já um regulamento interno deles lá bem específico, né? As hipóteses, condições, formas para autorização que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Ou seja, né, professor, esse afastamento aqui, professor, né? O estudo, ó, estudo, tá? Ou missão no exterior, tá? Ambos os casos pode ser com remuneração, tá? Ou sem remuneração, tá? Quem vai decidir isso é um decreto que tem aí, um decretinho aí que define isso, né? Então nós temos aí as duas hipóteses, mas isso aí, então, quem vai definir é o decreto, cada caso específico. Se fosse para detalhar aqui, a lei teria mais 100 artigos, né? Então ele jogou para o decreto. Você tem que saber que pode ser com ou sem, depois, de acordo aí com as regras específicas, né? Pronto, né? Então afastamento para o estudo do exterior. Tá? O afastamento de servidor para servir organismo internacional que o Brasil participe ou na qual coopere, dar-se-á pela perda total, dar-se-á com a perda total da remuneração. Tá aí, né? Então o que acontece aqui? Ó? O afastamento do servidor para servir em organismo internacional, ele vai lá para a ONU, tá? Na qual coopere, dar-se-á com a perda total da remuneração. Ou seja, quem vai passar a pagar o salário dele
vai ser quem? Vai ser a ONU, o organismo internacional. E com certeza ele vai querer, né? Porque ele vai ganhar muito mais. Porque se ele tivesse aqui, ele está limitado ao teto, né? Lá é dólar, lá é euro, né? Então o que acontece, cara? Lá a remuneração é 3, 4, 5, 6 vezes maior, dada a força da moeda, né? Se ele for com o saláriozinho dele aqui, ele vai passar fome lá. Ele vai passar fome lá, vai perder seu padrão de vida. Então por isso que o legislador colocou esse dispositivo. E claro, economiza aqui e ele ganha lá, né? E lá não falta dinheiro, né? Última licença nossa, né? Essa aqui é outra licença nossa. Ela é uma licença aí bem específica, né? Que visa a qualificação da força de trabalho da administração pública federal, que é do afastamento para a participação de programa de pós-graduação estrito sensu no país, né? Ou seja, programas de mestrado e programas de doutorado no país. Então tem muitos servidores públicos aí que estão trabalhando, estão aí afastados, né, para esse aqui, principalmente na área da educação, as universidades federais, institutos federais aí do Brasil todo, né? 96A. O servidor poderá, no interesse da administração e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, olha aí, né? No interesse da administração, a administração concede ou não, desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, ou seja, o mestrado é no outro estado, por exemplo, não pode, né? Afasta-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração. Aqui ele leva a remuneração dele para participar em programa de pós-graduação, estrito sensu, em instituição de ensino superior no país. Então ele vai com o salário dele, né? Óbvio, né? O dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Ou seja, o legislador aqui criou a figura de um comitê para avaliar se autoriza ou não autoriza a liberação dele para participar desse programa, né? Então, olha aí, outra coisa, não é qualquer mestrado e não é qualquer doutorado. O parágrafo primeiro, ele é bem claro nisso, né? Somente o quê? Somente situações, são situações aqui, e o quê? De interesse da administração, entendeu? Falar, eu quero de planejamento, pronto, vai fazer mestrado de planejamento, não vai fazer aqui de economia, por exemplo, tá? Então, ele vai definir o conteúdo e a área do mestrado, né? Vamos mais, né? Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado, somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos. Olha os requisitos. Primeiro, tem que ser titular de cargo efetivo, né? No respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 3 anos para o mestrado, né? E 4 anos para o doutorado, 3 e 4, né? Incluído o período do estágio probatório, que não tenha se afastado por licença de tratar de assuntos particulares, por gozo de licença, capacitação ou fundamento desse artigo 2 anos anteriores à sua solicitação. Aqui define um prazo para poder solicitar isso aqui, para não ficar muito aberto, tá? Então tem um prazo aí, senão o cara acabou de chegar, ele já quer esse afastamento, né? Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade, ou seja, já é efetivo, né, e já é estabilizado, há pelo menos 4 anos, já tem que estar 4 anos no cargo, né, incluindo o período do estágio probatório, e que não tenha se afastado por licença de tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, tá? Ou seja, não tenha outras licenças, né, nos 4 anos anteriores à sua solicitação de afastamento. Então ele está colocando um negócio aqui, porque senão o cara, ele vai ficar só em licença, não vai trabalhar, vai só estudar. Mas não, você vai trabalhar, você vai lá se capacitar, mas você vem aqui aplicar o conhecimento, fica um tempo aqui, depois você vai de novo, né? Pronto, né? Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos no parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, mestrado, doutorado e pós-doutorado, tá? Deste artigo, terão de permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por igual período de afastamento concedido. Tá aí. Aí ele tem que ficar em exercício, tá? Ele não pode nem se aposentar, tá? Ele tem que ficar em exercício. Né? Claro, investiu no cara, tá lá, tá pagando o salarinho dele, ele tá lá, tá estudando, né? Tudo bem.
Mas ele tem um ganho pessoal nisso, não é isso? A administração está investindo, ele está investindo que é o retorno, quando tem que ficar, tem que trabalhar. O que acontecia muito isso na década de 90, cara, era o seguinte, o cara ia lá, fazia um pós-doutorado da pica das galáxias, né? Chegava aqui, dava 2, 3 meses, ó, metia um pé na bunda e ia embora. Não, agora não. Se ele fizer isso, ele vai cair nos próximos parágrafos, né? Ele vai cair nesse outro lado. Tá, você pode ir, meu filho. Beleza, você pode ir. Tá? Mas olha só, caso o servidor venha a solicitar a exoneração do cargo ou aposentadoria antes de cumprir o período de permanência previsto no parágrafo 3º, 4º, que é o mesmo prazo deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do artigo 47, né? com os gastos do seu aperfeiçoamento. Ou seja, o 47 é a forma de devolução, tá? Que a gente estudou lá. Né? Se ele não fizer, ele vai para a dívida ativa não tributária. A gente estudou o artigo 47, que é da remuneração. Justo? Mais do que justo, né? Caso o servidor não obtenha, agora é diferente, ele ficou lá o tempo necessário e não pegou papelito. Ó, não obtém o título ou o grau de que justificou o seu afastamento, no período previsto, aplica-se o disposto do parágrafo 5º deste artigo. Ele vai ter que indenizar, salvo na hipótese comprovado de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Ou seja, regra geral, o cara foi e não pegou papelito. Cara, ele vai ter que devolver o dinheiro. Aí a legislação criou mais uma brecha, né? Se ele não conseguiu um papelito por força maior ou caso fortuito, ou seja, fora das suas competências, né? Aí ele está fora de pagar, mas a critério do dirigente máximo. Eu acho que não, cara. O cara foi, cara, ele podia trancar, ele tem várias opções, né? Que é que ele é reprovado, porra. O dinheiro público não é brincadeira. Aplica-se a participação em programas de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do artigo 95 desse parágrafo 1º ou 6º, que a gente já estudou aqui. Tá? Então, nós temos aí os programas de pós-graduação também. Pronto, nós vimos os 4 afastamentos que o servidor público tem direito, né? E como é tradição, vamos para nosso encerramento, né? São os pequenos detalhes que fazem a grande diferença, exatamente, né? São os pequenos detalhes, os pequenos comportamentos que fazem a diferença nos resultados, na sua vida, tá, nas suas conquistas, cara. Então, nunca despreze as pequenas coisas, né? Eu sempre falo, né? Aí, né? Por exemplo, casamento de longo prazo. O cara está 10, 15, 20 anos casado, né? Não é uma coisa séria, grave que acontece que afasta um casamento desse. São as pequenas coisas do dia a dia, as pequenas coisas vão se acumulando. Chega um determinado momento, o que acontece? Ou ela ou ele se explode, não tem mais saco e acaba com tudo. Então os pequenos detalhes são importantes. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá